continuidade ao sujeito de direito internacional público, o Estado, nós vimos os elementos de Estado: povo ou população permanente homogênea, território determinado ou determinável, governo independente, e vimos o reconhecimento de Estado. Nós vimos que o Estado, então, busca o seu reconhecimento de posse desses elementos, ele busca o seu reconhecimento internacional, ou de forma individual ou de forma coletiva. De forma coletiva, junto à Organização das Nações Unidas, ou individual, país a país. Ou também, nós discutimos se é um ato declaratório ou se é um ato constitutivo. Nós vimos que é um ato declaratório. E o Brasil reconhece aqueles países, aqueles estados novos, no qual o governo tem uma administração sobre o povo e é reconhecido pelo povo, o governo tem a sua independência e o governo novo reconhece todas as obrigações assumidas pelo Estado. E nós vimos que a discussão da doutrina hoje, que não é reconhecimento de Estado, mas tão somente manutenção das relações diplomáticas. E a partir dessas informações, o Estado, como sujeito de direito internacional público, com os seus elementos irreconhecidos, ele é capaz de assumir direitos e obrigações na ordem jurídica internacional. E quando ele contrai direitos e quando ele contrai obrigações, nós vimos, quando falamos de tratados internacionais, que o Estado ele assume esses compromissos baseado num princípio, que é o princípio da pacta sunt servanda, que está presente também na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969, no artigo 26, que nenhum Estado poderá cumprir um tratado vigente e deve cumpri-lo de boa fé. E com essas informações também nós vimos que o Estado não pode invocar a sua ordem jurídica interna para descumprir um tratado internacional. Então o Estado, como sujeito de direito internacional público, com capacidade para contrair direitos e obrigações, o Estado, a partir do momento que ele contrai uma obrigação, ele é obrigado a cumprir essa obrigação. E nós vimos que o tratado internacional, ele produz efeitos entre as partes, ou seja, entre aqueles que foram signatários. Então, nós observamos quem são os estados, que são os estados signatários, pode ser bilateral ou multilateral. Os estados signatários desse tratado, eles se obrigam a cumprir esse tratado. O principal efeito, nós vimos que pode ser sobre o âmbito internacional e sobre o ponto de vista do direito interno. Então, do ponto de vista do direito internacional, boa fé, o Estado se compromete a cumprir aquele tratado de boa fé. E nós vimos que, até a partir do momento da adoção do texto, já vige o princípio da boa fé. O Estado não pode violar aquele texto adotado. Depois da assinatura, depois da ratificação, o Estado é obrigado a cumprir esse tratado internacional. Outro efeito na ordem jurídica internacional é a irretroatividade. O tratado vale para o futuro, até que ele seja denunciado ou que ele perca a sua vigência. E vale em todo o território do Estado, o princípio da territorialidade. Do ponto de vista do direito interno, o efeito dos tratados internacionais são dois, basicamente. O Estado se compromete a incorporar e dar aplicabilidade a esse tratado na ordem jurídica interna. Só ressaltando que o Estado, quando assina um tratado internacional e ratifica, ele se compromete a duas coisas também: revogar toda a ordem jurídica interna que seja contrária ao tratado internacional e não editar novas regras que violem o que está preceituado naquele tratado. Então o Estado, com base nesses compromissos internacionais e com a obrigação de incorporar e dar aplicabilidade a esse tratado, o Estado de boa fé vai cumprir esse tratado internacional. Todavia, se por algum motivo o Estado não cumprir esse tratado, vier a violar esse tratado, seja por ação ou seja por omissão, esse Estado ele pode ser responsabilizado internacionalmente. Então, o Estado que não cumprir aquilo que é o objeto do tratado, seja no plano internacional ou seja no plano interno, ele pode ser responsabilizado na ordem jurídica internacional com relação aos outros Estados que o assinaram junto com ele aquele tratado de boa fé. E a partir dessa ideia, então nós sabemos que no direito internacional público
a regra é a boa-fé. Este é o princípio que norteia e que todos os estados, então, constroem essa regra do direito internacional. Nós vimos que o direito internacional está no plano da horizontalidade, ou seja, é um plano de coordenação baseado na vontade dos estados. Os estados livremente assinam um tratado internacional, não existe hierarquia sobre as fontes. Nós vimos lá do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, as fontes primárias, tratados, costumes e princípios gerais de direito, como meio auxiliar, doutrina e jurisprudência, e como meio suplementar, a equidade. Então, o Estado, de forma livre, ele se compromete a cumprir este tratado. Então, na ordem jurídica internacional, o Estado vai ter essa obrigação de dar cumprimento a esse tratado. E se não cumprir, aí vem o que nós chamamos então de responsabilidade internacional do Estado, quando ocorrer um descumprimento do tratado internacional. Então, esse descumprimento pode ser ou na esfera internacional, porque o Estado não agiu de boa fé, não aplicou o tratado dentro do seu território, ou sob o ponto de vista do direito interno, não incorporou o tratado, ou se incorporou, não deu aplicabilidade a esse tratado na ordem jurídica interna. E isso chama-se, isso está dentro então, que nós vamos estudar dentro do Instituto da Responsabilidade Internacional. E que nós temos então uma grande discussão dessa responsabilidade internacional, já que nós observamos lá no histórico e nas tendências evolutivas do direito internacional público, que uma tendência evolutiva é a questão da jurisdicionalização, ou seja, os estados eles só podem ser punidos por uma corte internacional se voluntariamente eles reconhecerem a competência da corte previamente ou reconhecer no momento da propositura daquela reclamação junto à corte. Então, uma corte ela só tem jurisdição sobre um caso se o Estado voluntariamente ou reconheceu previamente essa competência, ou no momento que é acionado junto à corte ele reconhecer essa competência. Então, a responsabilidade internacional do Estado muitas vezes é questionada por essa falta de coercibilidade, dessa falta de eficácia do direito internacional público no cenário jurídico internacional. Todavia, contudo, a gente observa que a responsabilidade do Estado pode trazer outros efeitos que não diretamente aquele que uma corte internacional pode impor. A gente pode ver outros mecanismos, como por exemplo sanções internacionais, como embargos econômicos. Nós podemos ter outra forma de confisco de bens e assim sucessivamente, mas o Estado responsabilizado ele vai ter como principal efeito reparar os danos que ele ocasionou por ter violado um tratado internacional. Então ele pode ser responsabilizado para violar os danos de terceiros estados, ou se for na sua ordem jurídica interna, indenizar as vítimas que tiveram o seu direito violado porque ele incorporou ou não incorporou esse tratado, ou incorporado ele não deu eficácia de cumprimento desse tratado na ordem jurídica interna. Então a responsabilidade internacional do Estado, nós podemos falar que um Estado ele é responsável pelos seus atos, ou ação ou omissão, e a partir dessa ideia a gente vê que o ato ilícito praticado sob o ponto de vista do direito internacional público, ele merece uma reparação por aquele que violou o direito de outro. Então o Instituto da Responsabilidade Internacional traz essa responsabilização do causador do dano por aquele ato ilícito praticado em prejuízo de outro. Então responsabilizar, nós podemos falar que vai sanar ou vai reparar aquele ilícito praticado. E o Estado ele pode reparar por diversas formas esse ilícito, ou de forma econômica, ou com pedido de desculpas, ou com qualquer outra forma que o outro Estado aceitar esse gravame que ele sofreu. Então a responsabilização ele tem uma dupla finalidade, como nós estudamos lá no direito penal, a pena também tem uma dupla finalidade. A responsabilização internacional é um instituto do direito que nós conhecemos do direito civil, né? Essa responsabilidade não é aquela responsabilidade penal. Nós vamos dizer que existe uma única espécie de responsabilidade penal no direito internacional público,
que é aquela junto ao Tribunal Penal Internacional, que aí quem responde é o indivíduo e não o Estado. Mas essa responsabilidade que nós estamos falando aqui é uma responsabilização não de natureza penal, mas é uma responsabilização administrativa, uma responsabilização civil. E qual que é o objetivo dessa responsabilização? Primeiro, é a coação psicológica de que o Estado é obrigado a honrar os seus compromissos, ou seja, uma finalidade preventiva. E a segunda, uma finalidade repressiva, que aquele que violou é obrigado a prestar uma justa e devida reparação para aquele que teve o seu direito violado. Então nós temos um elemento objetivo e um elemento subjetivo. O elemento objetivo é a reparação e o elemento subjetivo é essa coerção que o Estado tem, que ele vai ser obrigado a reparar. Então nós teríamos a finalidade preventiva e a finalidade repressiva dentro do Instituto da Responsabilização. E a partir dessa ideia, nós podemos então trazer algumas características dessa responsabilidade internacional. A primeira que nós poderíamos colocar como característica do direito internacional público é o princípio da boa-fé, né? Que é um princípio do direito internacional público. Então, os estados que assinam um tratado internacional, eles se comprometem no cenário jurídico internacional cumprir este acordo de boa-fé. E ainda, nós podemos colocar que a responsabilização, ela pode ser gerada decorrente de um ato positivo ou um ato negativo, ou seja, por ação ou por omissão. Então, nós vamos ver que os elementos podem ser ou ato positivo ou um ato negativo do Estado. E aí nós podemos informar o Instituto da Responsabilização sobre aspectos diferentes. Primeiro, é questionar quem pode violar o direito internacional público. O segundo, quais são os elementos constitutivos dessa responsabilidade. Então vamos analisar primeiro os elementos constitutivos da responsabilidade internacional. O primeiro é a existência de um ato ilícito. O segundo, a presença da imputabilidade, e o terceiro, a existência de um prejuízo ou de um dano. Então, quando nós falamos que esse dever de indenizar abrange não somente os atos, mas também as omissões, nós observamos que o Estado ele pode violar regras de direito internacional público quando ele age ou quando ele se omite. E vamos ver quem pode praticar essa ação e quem pode praticar essa omissão. Mas os três requisitos devem estar presentes, então: o ato ilícito, a imputabilidade e a existência de prejuízo ou dano. E nesse aspecto a gente vê que essa ação ela é culposa ou ela é dolosa, enfim, nós vamos ver que essa responsabilização pode ser por ação ou por omissão, o dano e o que nós chamamos de nexo causal. E aí no direito internacional público nós temos dois tipos de responsabilização: aquela gerada de uma responsabilidade subjetiva e aquela gerada de uma responsabilidade objetiva. A da responsabilidade objetiva, algumas condutas do Estado no cenário jurídico internacional não se precisa perquirir o nexo de causalidade, ou seja, a responsabilidade objetiva. Vamos supor, lançamento de satélite. Então, por uma própria lei da física, nós sabemos que aquilo que é alçado, ele pode um dia cair. Então, o Estado sabe que quando lança um satélite, esse satélite corre o risco de cair em determinado local. E se ele cair no território de um terceiro Estado, essa responsabilidade é objetiva. Uma